Nessa segunda-feira, dia 18, pós aprovação do pedido de impeachment na Câmara dos Deputados. Hoje eu recebo aqui o analista fundamentalista Flávio Conde, da consultoria WhatCall, e o analista técnico da XP, Danilo Zanini. Bom, a pauta do dia não poderia ser diferente e acho que a expectativa dos investidores é se ainda dá para comprar bolsa ou não após essa aprovação do pedido de impeachment. Eu queria começar com você, Flávio, analisando essa questão do ponto de vista fundamentalista, né? Você acha que ainda teria espaço para a Bolsa subir? E eu queria, antes de começar, fazer uma retrospectiva do sentimento do mercado ontem à noite e do sentimento do mercado essa manhã. Ontem a gente viu algumas análises já de Bolsa, falando da possibilidade de reação do mercado essa manhã, e alguns analistas apontavam para uma alta da Bolsa, uma possibilidade do Ibovespa abrir em alta, forte e tudo. E o que a gente viu essa manhã não foi isso, né? Foi bem o contrário, na verdade. Até muita gente se questionou o porquê da Bolsa ter aberto em queda, papéis Petrobras chegando a cair 8% nesse pregão. E eu queria ver a sua leitura. Primeiro, ainda dá para comprar a Bolsa? E depois, por que o mercado abriu assim? Tá, eu acho que ainda dá para comprar bolsa. Eu acho que a gente está saindo a gente começou a sair em fevereiro do período mais tenebroso da história econômica brasileira, que foi o governo Dilma, que começou dia 1 de janeiro de 2011. E a gente ainda está muito barato, principalmente se você olhar em dólar. Mesmo em reais a gente está barato. As companhias estão com resultados, a maioria delas, muito ruins. E esses resultados a gente deve comprar as ações hoje. Para quem não comprou, vamos combinar que boa parte do pessoal que nos assiste aqui já vem comprando desde janeiro. Alguns já venderam no meio do caminho, já realizaram. No WhatCall a gente tem vários clientes que venderam na última semana, mas o trend de longo prazo, ou seja, de hoje até final de 2017, na minha opinião, é de alta. Eu acho bem razoável imaginar uma bolsa a 60 mil pontos. Quando? Pode ser fim do ano, pode ser o ano que vem. A gente tem 20% aí quase para subir, e um dos motivos que eu estou calcando o meu otimismo é que, ao contrário de boa parte do mercado, eu acredito que o Michel Temer vai fazer um governo que vai surpreender positivamente. Eu acredito que ele vai conseguir chamar pessoas bem vistas pelo mercado, não necessariamente aqueles nomes que são sonho, do tipo Armínio Fraga, Henrique Meirelles, mas essas pessoas vão indicar outros que devem fazer um bom trabalho. Vai ser um trabalho muito difícil de se fazer, mas para 2017 os resultados das empresas devem melhorar muito. E uma coisa que eu venho argumentando, que as pessoas falam, não, está perdido 2016 é uma porcaria. Ok, 2016 é ruim, mas está precificada. Menos 4 de PIB já está precificada. Os 14 e tanto de Selic já está precificado. Dólar 3,50 já está precificada. E essa reação da Bolsa hoje também? Já estava precificado uma aprovação na Câmara dos Deputados? Por isso o Ibovespa não subiu tanto quanto alguns esperavam? Então, eu esperar no domingo, antes de olhar os mercados no exterior, eu esperava uma reação bem mais positiva. Eu esperava uma manhã de alta do tipo 3%, para terminar o dia do tipo 1,5%. Só que a gente acordou de manhã vendo o petróleo despencar, a Ásia caindo, um número horrível da China de PIB, e a gente viu a Europa também no negativo e os Estados Unidos. A gente não pode esquecer que a Bolsa Brasileira não é, desde
desde os anos 90, a Bolsa Brasileira não é 100% de fatores internos. Ela é metade fatores internos, metade fatores externos. Se o petróleo cai 3% e o minério cai 3%, você não vai ter Petrobras subindo e Vale subindo, porque o que faz a receita e o lucro de Petrobras e Vale é o preço do petróleo, é o preço do minério. Então a Bolsa é sempre uma combinação dos dois. Então, como que eu interpreto a reação inicial da Bolsa de manhã? O investidor olhou ganhos de 60% em CSN, 80%, 100% em Petro e Vale em um mês e pouco. E minério e petróleo caindo, vou pôr o dinheiro no bolso. Então quem fez a Bolsa cair é esse pessoal de curto prazo. E o movimento da Petrobras, por exemplo, hoje foi totalmente correlacionado realmente ao do petróleo. Em alguns momentos a gente até vê a Petrobras reagindo mais ao call político do que ao petróleo em si, né? Mas hoje o movimento foi bem semelhante mesmo. O Petrobras, quando caía 6%, o petróleo já estava caindo 4%, e agora a gente vê o petróleo zerando as perdas, né? E Petrobras indo junto, né? Petrobras acompanha bastante o preço do petróleo, porque a Petrobras também acompanha bastante o preço das petrolíferas lá fora. Tem muitos investidores focados no setor de energia que ficam comprando ou vendendo lá fora, que eu digo Estados Unidos e Europa, que estão abertos, vendendo e comprando, e também fazendo isso com Petrobras. Tem dia que Petrobras descola. A dificuldade do mercado é muito difícil, todo mundo sabe, principalmente para o fundamentalista, é muito difícil acertar o movimento de uma manhã ou de um dia. Mas a gente sempre vai grudar em fatores que movem o preço e fazem receita, lucro, EBITDA para justificar. E essa foi a justificativa, queda de petróleo e queda de minério. Agora, Danilo, eu queria saber de você. Você veio aqui no Visão Técnica na sexta-feira, né? Te deixei numa enrascada antes da votação. E o cenário que você tinha traçado é uma possibilidade do Ibovespa chegar a uns 58 mil pontos lá para frente, né? Esse cenário, você ainda mantém ele hoje? Você acha que ainda teria um espaço para a Bolsa subir? Sim. Só para complementar, sim, a gente tem, não só eu, mas como a área de análise da XP, tanto pelo cenário econômico quanto cenário fundamentalista, o nosso target do Ibov é 58 mil pontos. Entretanto, esse é o alvo do impeachment da Dilma. O que eu acho que deveria deixar muito claro para os telespectadores, para os investidores, que isso aqui foi apenas uma das batalhas que o processo para em si ganhar força ele tem que acontecer. Então ontem nada mais era, hoje a bolsa ia explodir, para mim eu não vi um espaço para o mercado explodir, subir 5%, 6% hoje. Por quê? O que é a leitura que o mercado é? Muitas das coisas que a gente tem que levar em consideração, o mercado financeiro, ou o mercado que a gente opera, nada mais é do que expectativa de investidor. Quais são essas expectativas? De um cenário positivo, de um cenário negativo? E desde a semana passada, a gente já tinha o Globo, o Estadão e a Folha de São Paulo com 3 pesquisas em paralelo para saber quais eram os deputados que iriam votar a favor ou contra o processo do impeachment na Câmara. Então a gente já tinha números que já mostravam que poderia passar isso de uma certa maneira pela Câmara dos Deputados. Foi surpresa? Acho que não foi. O que chamou a atenção é que a gente tinha 30 deputados indecisos. Desses 30 deputados, 17 votaram a favor do impeachment. Então, assim, de uma certa maneira, como que os políticos vão reagir? Então, assim, a gente continua acreditando que vai ter um processo do impeachment? Sim. Eu não estou falando que é essa semana do Ibovespa, que muitas pessoas, o Ibovespa vai ter 58 mil. Acredito que vai, mas não por agora. No processo do impeachment, como todo, tem espaço para a Bolsa subir? Temos espaço para a Bolsa subir. Porém, a gente não pode levar em consideração que o nosso cenário macroeconômico como um todo ainda segue bem prejudicado. Como o Conde acabou de falar, a retração do BIP está na casa de 4%. Então, tem alguns outros fatores que acabam influenciando esses movimentos que o mercado faz como um todo. Mas, nesse primeiro ponto, o que eu vejo dessa decisão que a gente tomou ontem da Câmara como um todo?
Passou. Agora, o que acontece? Agora, às 3 horas da tarde, vai ser encaminhado para os senadores, para a comissão dos senadores. Eles formarem a comissão especial dos senadores para saber, e agora? Vamos aceitar? Vamos elaborar um relatório para poder mandar para a comissão como um todo? Sim, a hora que a gente pegar metade dos senadores mais um que eles têm que ter, beleza, agora a gente vai poder votar a favor do processo do impeachment da Dilma. Mas primeiro vai reunir uma comissão, vamos dar continuidade? Se dermos essa continuidade do processo, que isso vai dar agora no primeira quinzena de maio, aí sim a Dilma pode ter o seu afastamento. Isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro. O afastamento da Dilma pode ser agora em maio, porém isso não é o processo do impeachment, ela não cai agora. Então ela vai ser afastada do poder, aí sim tem todo o procedimento, como que o mercado vai se comportar, quais serão as pessoas que a gente vai mudar dentro do nosso tabuleiro para poder assumir se eventualmente ela cair, se ela não cair. Hoje pela manhã a gente tinha uma série de petistas já falando para ela renunciar, vamos renunciar para a gente poder ter novas eleições agora, vamos fazer as eleições presidenciais juntamente com as eleições municipais. Então assim, tem uma série de fatores que essa expectativa do mercado como um todo, de passar pela Câmara, passou. E agora? Quem continua na oposição vai continuar sendo oposicionista? Eles vão partir para a base aliada? Então tem uma série de fatores que a gente tem que ter calma com o mercado ainda. Não é sair comprando bolsa, explodir. Dá para a gente se posicionar na bolsa? Dá. Eu acredito que a gente tem uma maneira um pouco mais com produtos em qual a gente pode trabalhar, produtos estruturados, trabalhar com uma trava, com uma fence, com prazos maiores, que sim, como você mesmo mencionou, acredito que o Brasil vai melhorar, 100%. Mas eu não estou falando que agora. Beleza, saiu todo o processo político da frente. O que a gente vai fazer? Como a gente vai poder trabalhar com isso agora? Vamos mudar? Começa a gerar incerteza, né? Que nem Exato. você falou. E hoje já começou a especular que a Dilma estaria articulando com o Renan Calheiros para uma possibilidade de prolongamento do processo no Senado. Ela vai falar hoje às 5 horas, então também é algo que o mercado vai estar atento, né, ao pronunciamento dela. Então são realmente, né, uma série de fatores que vão começar a trazer incerteza de novo para a Bolsa. E Paula, eu acho que tem uma coisa interessante que a gente aprendeu nesse período aí do impeachment, é que o PT trabalha muito com a contra-informação. Ele joga coisas. Essa eleição em gerais, para mim, é uma baita contra-informação. Por quê? O pouco que eu entendo de política, se você corrige, Danilo, se estiver errado. Se a Dilma renunciar, o Temer assume. Assume. Por que vai ter eleições gerais? Aí vai ter que passar por outro processo para abrir agora, em vez de renunciar do Temer assumir, vamos abrir eleição? Não. Aí tem que ter votação tudo de novo. E outra, ontem ficou claro que a oposição /Temer tem muito voto. Quer dizer, quem disse que eles vão topar eleições gerais? Golpe é ter eleição geral, porque não está na Constituição. Só em 3 estados que o PT teve maioria na Câmara, né? Exato. E vai ter muita contra-informação, o mercado vai ter no dia a dia muita oscilação, que a gente chama de intraday, por causa da contra-informação. São muitos fatores. Muitos fatores, e o PT gosta da contra-informação. Ele tem jornais e blogs que jogam isso para o mercado, e o mercado é um bicho assustado, né? Qualquer coisa ele se retrai. Então é fundamental para o investidor, internauta que está nos assistindo, ter em mente que a maior chance é de tudo dar certo. E pensar na sua carteira e montar posições para médio prazo. Quem for operar dentro do dia ou de um dia para o outro vai ter que ter muito feeling, muito estômago, porque está sujeito a chuvas e trovoadas. Agora eu queria saber de vocês dois, para o investidor que está assistindo e está fora da Bolsa, ele poderia entrar, estaria no momento ainda de entrar? Pode começar. Posso começar? Por favor, Danilo. Claro. Bom, é o momento de entrar? Eu acho que qualquer momento é o momento de você entrar em bolsa. Eu só acho que as pessoas que estão nos assistindo agora, que está de fora de bolsa, cuidado para não se iludir. Porque o primeiro ponto, bolsa, a maioria das pessoas que entram, aquelas pessoas que acabam sendo prejudicadas ou que não têm sucesso, é o primeiro ponto que eles falam. Bolsa é para milionário, bolsa parece cassino, bolsa é uma caixinha de surpresa. O que a gente está vivendo hoje, só para a gente ter ideia que a gente tem que levar muito em consideração. A gente está vivendo um cenário do processo de impeachment, que o último que tivemos foi em 92 do Collor. A gente está falando de 24 anos atrás. Então a gente está vivendo um evento em que, por mais a política mudou, a nossa moeda mudou, o cenário internacional mudou, então tem uma série de fatores que mudaram.
Dá para viver de bolsa? Dá. Dá para investir em bolsa? Dá. Porém, eu só acho que as pessoas não têm que se iludir agora sair comprando tudo, que a bolsa vai explodir. Porque beleza, vamos supor que a bolsa vá para 80 mil, 70 mil pontos. Tem caminho? Sabe que a nossa economia melhorar, mostrar sinais de reação. Mas antes dela chegar, foi na 60 mil, todo mundo acha que ela vai continuar, vamos pensar que vai para 70, mas antes dela ir para 70, dos 60 ela recua para os 55 mil, dos 55 mil ela faz um movimento de alta novamente. Esses 5 mil pontos que ela caiu, se a pessoa entra num ponto errado do mercado, ela quebra ali. Então assim, tem espaço para altas? Tem. Eu acho que tem como a gente aplicar o nosso capital, saber os setores que podem performar com esse ponto. Pô, o que eu posso pegar em relação ao mercado? A inflação. A inflação no curto prazo vai começar a dar uma arrefecida? O mercado vai começar a adotar políticas monetárias para poder mudar. Então, assim, sabe, em que setores que eu posso envolver? Onde que eu posso começar a aplicar? Um setor que eu acho que vai começar a voltar a dar uns sinais de respiro. O setor de construção, que a gente viu que foi amassado durante 5, 6 anos. O que está acontecendo agora? Os bancos, de uma certa maneira, estão começando a ficar aliviado, ou o mercado começa a precificar. O que os investidores vão querer fazer? O Brasil tem espaço para crescer, porém, como que ele vai crescer? Eu tenho que ter crédito, não é só para pessoa física, é crédito para empresa, eu preciso poder proporcionar um investimento para eles crescerem, aumentarem suas fábricas para poder gerar emprego. Se gerar emprego, quais setores da economia vão aumentar? Então assim, setor de banco, setor de varejo, setor de construção civil. Então você começar a pegar esses setores para você começar a alocar o seu capital. Não é simplesmente, eu vou lá e compro 100 mil reais, meu patrimônio inteiro em Petro. Eu já acho que não é um investimento prudente. Se você não conhece, diversificação seria o primeiro ponto, tá? Pô, agora eu vou comprar dólar, papéis atrelados ao dólar? Para mim, eu acho que aquela festa, aquele oba-oba do dólar sair de R$2 e para 4, já foi. Agora, o movimento é um pouco diferente. Se a gente olhar o relatório do Banco Central hoje, toda segunda-feira eles soltam o relatório do Boletim Focus. A projeção para esse ano era R$4. Eles já mandaram para R$3,80. Então, assim, já teve uma queda muito acentuada. Do ano de 2017, está em 3,78, já baixaram para 3,72. Então, assim, o próprio Banco Central está falando assim, olha, as expectativas dos analistas, o resumo dos analistas do mercado está diminuindo. Mas, pô, a gente está falando em abril, primeira quinzena de abril, volta 2 meses atrás, onde que estava a projeção do dólar? Então, o nosso cenário ainda tem muita incerteza. Dá para investir? Dá para investir. Eu não vou alocar meu dinheiro agora pensando no investimento de um papel, um exemplo, do setor de celulose. Pô, o dólar está sendo a projeção cada vez menor. O dólar vai favorecer? Não sei. O dólar para baixo, o que pode ajudar? A Petrobras, que é aquilo que você estava mencionando. Pô, 70% da dívida da Petro é em dólar. Então ela tem 400 bi, e aí? Agora, pô, pode dar um fluxo de caixa mais para a companhia se ela vender a parte bilionária dela na Argentina. Então são alguns setores que você tem que começar a olhar com mais carinho. Dá para investir em bolsa? Dá, porém, separar alguns setores. Eu acho que esse que seria a minha sugestão. E muito cuidado. Bolsa subiu, vamos supor, pode buscar 80 mil pontos. Valor hipotético, 80. Mas na hora que ela bater 60, ela pode recuar para os 55, depois ir para os 65 e voltar para os 60. Se você entra num time errado da operação ou não está disposto a sofrer essa volatilidade que o mercado proporciona, as pessoas podem se dar mal. Então é isso que eu falo. Dá para entrar em bolsa? Entra, porém, diversificando o seu capital e tomando muito cuidado. E para você, Conde? Dá para entrar ainda? Estou 100% com o Danilo. Excelente explanação do que pode acontecer e da cautela que o investidor tem que ter. Tem muito investidor que gosta de olhar, bom, eu vou olhar os últimos 2 meses, quem subiu mais e vou comprar. Não é bem assim. Quem fez isso com papel e celulose, por exemplo. Há 2 meses atrás, todo mundo falando para vender bolsa. Tudo subiu, e aí? Exato. Eu acho que você tem que procurar seu analista, seu assessor, olhar papéis de qualidade, olhar a empresa em si. E uma coisa fundamental que o Danilo colocou é a questão do dólar. Empresas que dependem muito de receita em dólar, Brasil Foods, metade da receita é em dólar, JBS, 80% é em dólar, complementando Fibra, Suzano e Klabin, que o Danilo falou, Embraer em dólar. A tendência do dólar é para baixo. A gente chegou a ter, acho que 4,25, 4,20 para 2017, já está em 3,72. Então, essas empresas vão sair um pouco do radar, não quer dizer que elas vão despencar 30%, mas elas vão sair do radar e o investidor vai procurar empresas que dívida em dólar, porque o dólar caindo, a dívida fica menor, vão procurar empresas do setor local, consumo. Uma coisa, só um parênteses nessa explicação. Tem gente que pergunta, com Temer vai ser tudo vai ficar igual, não vai mudar nada.
Não acredito. Uma coisa fundamental... A expectativa muda, né? A expectativa muda e uma coisa fundamental que o PT, o Lula e a Dilma destruíram foi credibilidade. A gente chegou a ter aí 100 mil cortes de vagas. Por que que tem esses cortes de vagas? Não é só por conta de queda de vendas das empresas. O empresário olha para cima, vê aquela bagunça, fala, eu vou demitir. Se antecipa um Se antecipa, agora vamos mudar. Ele olha para cima, Temer, ministros bacanas, tal, opa, não vou investir, mas não vou demitir. Então a gente vai ter daqui a 3 meses, em vez de 100 mil demitidos, 20 mil demitidos. Vai chegar um mês lá em agosto ou setembro, 20 mil contratados. Opa, mudou. Então é mentira que o Temer é igual a Dilma. O Temer só estava na chapa da Dilma. O Temer igual a Dilma é discurso de petista, de esquerdista que quer eleição geral. E eleição geral, na minha opinião, é horrível para o mercado. E é um golpe. Mas voltando aos setores... Eu vejo 4 setores. Antes da gente entrar nas ações específicas, eu só vou pedir para a gente fazer uma pausa e aí depois a gente vem para o segundo bloco e aí traz as ações do rally, do impeachment. Fechado. Vamos fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta.